Bom dia, nação rubro-negra, nossa live informativa, nosso vídeo informativo, começando agora nessa sexta-feira, primeiro dia, na verdade segundo dia aí desse mês de dezembro, último mês do ano, e o Flamengo não para. Marcos Braz, que agora tem oito situações para resolver nessa reta final para início de ano. Tem também novidades sobre Vitor Pereira, que irá se reunir com a diretoria do Flamengo ainda nesse mês, provavelmente na próxima semana. Tem sobre o Vitor Hugo, que deu declarações sobre o que esperar dele em 2023. Tem também situações sobre Felipe Coutinho para atualizar e sobre o Pedro, que tem sido muito elogiado na Europa e tem sido muito citado, inclusive, como uma possível solução. Então, essa live informativa / esse vídeo informativo para você que está chegando, tanto no chat aí para você que vai assistir também depois gravado, né, automaticamente, colocando aí sua opinião nos comentários sobre tudo isso que está acontecendo no mundo rubro-negro. Deixe o seu like, se inscreva, é muito importante, compartilhe. Hoje a gente não vai ter, inclusive, aquela live mais extensa, aquela live de 1 hora, né? Às vezes vai 1 hora e meia, às vezes vai até 2, dependendo das notícias, do debate, da participação de vocês. Hoje a nossa live vai ser informativa. Estou aqui basicamente para informar e para deixar você por dentro de tudo, de algumas situações e algumas novidades nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, tá bom? Primeiramente, já vamos começar tratando aqui sobre o Marcos Braz, que tem 8 situações para resolver, juntamente algumas somente com o departamento de futebol e outras juntamente com o Vitor Pereira. Situações essas, primeiramente, que o Flamengo precisa organizar o seu plantel. O Mauro César ontem trouxe a informação de que o Davi Luiz já está nos últimos detalhes das tratativas de renovação, que será por mais um ano, ou seja, mais uma temporada, a renovação do seu vínculo com o Flamengo. Zagueiro Davi Luiz, que foi um dos destaques também dessa temporada, das conquistas de 2022, né? Ele está aí por detalhes de assinar o seu novo contrato e estará conosco até dia 31 de dezembro de 2023. Outra tratativa, também informação do Mauro César ontem complementar, foi sobre o Léo Pereira, o outro zagueiro que era desacreditado, que inclusive tinha de uma certa forma até interesse em sair do Flamengo, não estava se sentindo muito bem, né? Não estava sentindo que podia entregar o futebol, além do ambiente que realmente não era muito bom, e dentro de campo ele não conseguia corresponder. Hoje teve de fato a reviravolta, que a gente brinca tanto, que a gente fala tanto. O Léo Pereira hoje está super valorizado, existem clubes, inclusive de fora, fazendo, né, aquela proposta, alguns na expectativa de realizar a proposta para contar com o zagueiro. Com isso, o Flamengo também já tem se movimentado nos bastidores. Ontem a gente trouxe a informação que o vínculo dele seria estendido por 4 anos. Então, explicando para vocês como funciona o seguinte: o Léo Pereira ele tem contrato até final de 2024, ou seja, ainda 2 anos. E o Flamengo quer estender por mais 2 anos, ou seja, até final de 2026. Por isso, o vínculo dele irá se estender por 4 anos, porque ele já tem 2 e o Flamengo quer estender por mais 2 até final de 2026, além também de dar uma valorização salarial para o zagueiro. Você concorda, torcida rubro-negra, com a permanência desses 2 atletas? Deixa sua opinião aí com a gente, tá bom? Outra pendência que o Flamengo tem para resolver é a questão aí de goleiro, onde o Flamengo está indo atrás, está monitorando o mercado, lateral direito e também um volante, tá? Para goleiro tem os últimos detalhes sendo alinhados que o Flamengo está buscando nessa reta final do Agustin Rossi, ainda tentando a antecipação do goleiro, que pode ser anunciado sim em janeiro. Ele inclusive já veio aqui para o Rio de Janeiro, já deu uma olhada em algumas aquisições, em algumas casas, para fazer a sua moradia definitiva para atuar pelo clube mais querido do mundo. Além disso, também está no radar do Flamengo e foi oferecido o Ângelo Preciado. O Flamengo está monitorando esse lateral direito, que participou agora da Copa do Mundo pela seleção do Equador, e ele atualmente pertence ao Genk da Bélgica, mas seus empresários ofereceram e sabe da necessidade do Flamengo. E para a vaga de volante, o nome do Gerson ainda é muito forte, ainda é visto como o mais cotado para que essas negociações aconteçam, mas a princípio estão, entre aspas, aí travadas, ou o Flamengo também, como você queira encarar, desistiu. São umas jogadas que ocorrem muito, né, nesse mercado da bola, mas o Flamengo também não está parado por isso, tá bom? Por último, a 8ª pendência aqui, que ainda não foi citada, foi sobre a reapresentação do elenco. A diretoria vai resolver nessa próxima semana, juntamente com o técnico Vitor Pereira, se a representação pode começar dia 26, com alguma outra pessoa acompanhando, ou se vai ser aguardado somente
para o dia 2 de janeiro, quando de fato o Vitor Pereira pode começar os seus trabalhos, para não ter nenhum desgaste, para também, entre aspas, não faltar com aquela ética, onde ele ainda tem contrato com o Corinthians e onde o Flamengo ainda tem contrato também com o Dorival Júnior, tá? Então o Flamengo vai estar alinhando esses últimos detalhes nesse mês de dezembro. Outra pendência também que a gente não poderia deixar de citar, antes que eu esqueça, né, para complementar e sim a oitava, foi sobre o Ayrton Lucas, né, que está de empréstimo até esse final de 2022, e o Flamengo quer comprar juntamente com o Spartak de Moscou da Rússia, fazer a aquisição definitiva do atleta. E o Flamengo também está negociando, obviamente, o Hugo Souza, como a gente já informou ontem, por empréstimo. E tem 3 clubes interessados, que é o Estoril de Portugal, o Vissel Kobe do Japão e agora o Al Alkmaar da Holanda. Aparecem como interessados através também da viagem que os seus empresários fez para a Europa para buscar novos ares para o nosso goleiro. Então tá aqui as 8 pendências que o Flamengo busca resolver, e uma das pendências que ainda tinha, mas que já foi resolvida, foi a venda definitiva do nosso zagueiro Tuller, que foi justamente para o Japão, ficou definitivo por lá por 5 milhões de reais, tá? Sobre Vitor Pereira, antes de falar sobre Felipe Coutinho, sobre Vitor Hugo, falar sobre o outro Vitor, né? O Vitor Pereira. Por quê? A informação passada é que Vitor Pereira, juntamente com os dirigentes do Flamengo, vão se reunir na próxima semana. Na próxima semana haverá uma reunião. De acordo com o jornalista Mauro César, é importante a gente sempre aqui dar os créditos, né? Vitor Pereira vai se reunir com os dirigentes e o principal motivo desse encontro é justamente falar sobre reforços e colocar dentro ali dessa reunião quais são as maneiras que o Flamengo pode qualificar o seu elenco, junto, obviamente, com o entendimento do Vitor Pereira. Informações que a gente tem, inclusive, também foram trazidas, né, pelo Fabrício Lopes, é que o Vitor Pereira está extremamente empolgado com essa possibilidade de trabalho, que o Vitor Pereira já tem ciência de como trabalhar um pouco com o elenco do Flamengo e de que o Vitor Pereira vai chegar para primeiro conversar, para se adaptar ao elenco e fazer com que o elenco entenda e tenha a mesma empolgação de colocar em prática a sua metodologia e o que de fato ele entende de futebol. Essa é a empolgação do Vitor Pereira que deve acontecer, tá? E o nosso novo técnico, o português, ele entende que tem alguns nomes pontuais que podem chegar no elenco do Flamengo para agregar cada vez mais esse plantel, e esse encontro de fato será extremamente importante, onde o Flamengo vai sim alinhar os últimos detalhes para sair de sondagens, sair de observações, para sair desse mapeamento para ir para a prática, né, que é colocar as propostas na mesa dos jogadores que o Flamengo tem interesse para essa qualificação. Então, aguardemos na próxima semana, onde vai ter essa reunião importante para a gente trazer mais detalhes para vocês, tá bom? Sobre o Vitor Hugo, informação do GE, o GE fez uma entrevista especial com esse menino da base, que inclusive aqui a gente veio e trouxe a informação de que ele, Matheus França e Lázaro, dentre os seis premiados do Brasileirão aí, como os revelações, né, do Brasileiro de 2022, o Vitor Hugo estava presente nesse quesito. E aí, ele que só tem 18 anos, teve uma temporada dentro do que ele pôde, né, e foi visto, inclusive, como uma peça importante, falou um pouquinho também sobre as suas ambições no futuro, não só dentro do Flamengo, como seleção brasileira. Sobre seleção brasileira, o Vitor Hugo disse o seguinte: é o que eu falei, ser campeão de tudo na seleção brasileira e ser o melhor do mundo. É o meu sonho, é chegar no topo mesmo. Então ele falando sobre esse sonho de vestir a amarelinha aí também no elenco principal, né? Podemos dizer assim. Sobre o Flamengo, ele disse o seguinte: a ficha demora para cair, foi tudo acontecendo de pouco em pouco, degrau por degrau. No jogo contra o Altos, eu dei assistência, depois eu fiz o gol. Mas acho que quando eu comecei a entrar em jogos decisivos, como no jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, ali eu pensei que tinha conquistado a confiança do treinador e que tinha que me manter no profissional. Eu acho que não teve uma virada de chave. Eu acho que eu alcancei os objetivos de pouquinho a pouquinho. Então, o Vitor Hugo falando que ele, inclusive, complementou: eu não dei nem 10% do que eu posso, do que sou capaz nesse elenco profissional. Você que está acompanhando a gente, acredita ainda no futebol do Vitor Hugo? Imagina que com a maturidade, com o tempo, com o novo treinador, ele ainda pode agregar muito para o Flamengo. Ele que deixou muito claro que ainda não deu nem 10% na ação, que pode oferecer bastante dentro de campo. Ele que é uma das opções que foi utilizada muito, não só como falso 9, mas também como volante ali, alguns momentos até caindo pela direita. Então deixe sua opinião aí no chat.
Vitor Hugo, que nessa última temporada atuou 37 jogos, marcou 3 gols e deu 4 assistências, tá bom? Então, informação atualizada aí, matéria completa tá lá no GE. Sobre Pedro, vamos lá, antes de falar sobre Felipe Coutinho, falar para vocês sobre a situação de Pedro. Obviamente, essa temporada extraordinária, essa temporada fantástica, tem chamado a atenção de alguns clubes europeus a respeito do nosso centroavante, principalmente do Leeds da Inglaterra, tá? E o Leeds da Inglaterra, inclusive, vê o Pedro como a solução dos seus problemas e é um jogador que está sendo monitorado pela equipe, não é de agora, não foi por essa arrancada de 2022. Mas o Leeds da Inglaterra já está monitorando o Pedro há um bom tempo. De acordo com o jornalista Ben Jacobs, do CBS Sport, o argentino, que era o antigo treinador, o Bielsa, já tinha demonstrado esse interesse naquela época, ou seja, lá no final de 2021 para 2022, e ele disse agora, inclusive naquela época o Bielsa disse o seguinte: ele é um jogador que o Leeds tem monitorado mesmo antes do Jesse Marsch entrar. O Jesse Marsch, no caso, é o atual treinador. Bielsa gostaria muito de ter ele. No momento em que Bielsa o perseguia, Pedro não queria sair do Flamengo e achou que era a jogada certa ir para um clube da Premier League. Vocês lembram, né, que o Pedro deu aquela declaração que talvez não ficaria no meio do ano, queria ver o futuro com o seu empresário, até que Dorival Júnior chegou e deu oportunidade para ele. Então o Pedro naquele momento poderia ter saído para um clube da Premier League, ele já tinha recebido ofertas da Inglaterra como do Leeds, mas não teve interesse para ir para esse clube, tá? E aí o jornalista deixa claro que ele queria consistência e queria oportunidade onde estava, e assim aconteceu, e que agora ele encontrou essa forma e entrou mais do que nunca nesse cenário internacional. Mesmo com a troca de treinador, saindo do Marcelo Bielsa, indo para o Jesse Marsch, o interesse do Leeds permanece. O novo treinador também entende, da mesma forma que o antigo, que o Pedro é a solução para o clube para a próxima temporada, que o Pedro é um centroavante de fato, né? Se a gente observa no mercado da bola, é difícil de se encontrar, então ele ainda permanece no radar e após a Copa do Mundo, até pela sua valorização que irá aumentar, deve receber ofertas não só do Leeds, mas de outros clubes aí também, tá bom, galera? Sobre Felipe Coutinho, muito tem se falado, muito tem se perguntado a respeito do interesse do Flamengo nesse meio-campista. Interesse esse que é muito difícil, muito difícil. Por mais que o Felipe Coutinho é um dos nomes cogitados nos bastidores rubro-negros nesse ano aí de 2022, o jogador, inclusive, seria até uma contratação de peso por o seu alto valor, não só de aquisição, mas, obviamente, salário mensal. Só que a informação, inclusive, que foi colocada pelo Gabriel Orpão, do jornal O Dia, ele colocou ontem, né, nessa quinta-feira, disse o seguinte, que uma pessoa de alta patente da diretoria rubro-negra afirmou que esse negócio está descartado. Informação do jornal O Dia. Por quê? O clube inglês, Aston Villa, não tem interesse em fazer empréstimo do jogador, somente se algum clube vier com uma proposta para eles realizarem a venda em definitivo. O que o Flamengo, obviamente, a gente sabe como funciona, não interessa por esse tipo de negociação. O Flamengo gosta de realizar um empréstimo, avaliar o desempenho por uma temporada, depois, em seguida, realizar a aquisição. O que seria totalmente do que o Aston Villa tem de interesses, tá? E o Gabriel colocou na matéria o seguinte: sobre a possível transferência do Felipe Coutinho ao Flamengo, conversei com uma pessoa da alta cúpula do futebol rubro-negro que descartou a contratação no momento. O desejo do clube era de contar com o meia por empréstimo. Então, houve um desejo, mas por empréstimo. Mas o Aston Villa aceita apenas uma venda em definitivo. Então, as negociações ficam muito complicadas e muito difíceis somente com a aquisição ou com a venda em definitivo. Tá bom, galera? É isso. Quase 14 minutos aí de muita informação para vocês. Deixa o like se você não deixou, se inscreva se você não se inscreveu. A gente está pertinho de bater 22.400, então é muito importante a sua inscrição. E compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live informativa nos seus grupos de WhatsApp e também nas suas redes sociais e afins, tá bom? Galera, saudações do Rubro-Negra. Ótima sexta-feira para vocês. Estaremos de volta amanhã à noite no vídeo de notícias. No domingo também tem live. Então fique por dentro, ative o sininho para você não perder nenhuma das nossas programações. Saudações, isso aqui é Flamengo e até mais.